Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo, que vocês podem conferir clicando nesse balãozinho no canto esquerdo da tela, nós vimos que o sujeito é a parte da oração que concorda com o verbo, não foi? E que para poder identificá-lo, um dos métodos eficazes é perguntar quem para o verbo. Bem, vamos então ao exemplo de hoje. A Bela Maria morreu ontem. Beleza. Para poder fazer então a classificação do sujeito, eu preciso encontrar o verbo. Aqui está fácil. O verbo é morreu. Quem morreu? Só dá certo para encontrar o sujeito se eu identificar a resposta completa para esse verbo. Então, a Bela Maria seria a resposta completa para a pergunta quem morreu. Dessas três palavras que compõem o sujeito, uma delas se encaixa diretamente no verbo, ou seja, uma delas concorda diretamente com o verbo. Essa palavra, nesse exemplo, é Maria. Sempre que o sujeito existir, uma palavra em especial, caso o sujeito esteja explícito, vai concordar diretamente com o verbo. Essa palavra vai ser o núcleo do sujeito. Encontrando o núcleo do sujeito ou sabendo se ele existe ou não, é que você vai poder classificar o sujeito de cada oração. Vamos ver outro exemplo? Olha só. De manhã, as pessoas passeiam. Qual é o verbo nesse caso aqui? Passeiam. Quem passeiam? As pessoas. Encontrei o sujeito. Dessas duas palavras aqui, qual delas se encaixa melhor? Qual delas concorda diretamente com o verbo que é passeio? Pessoas. Então, pessoas é o núcleo do sujeito. Mais um exemplo. Sempre à noite chegam os vizinhos. Vamos encontrar o verbo, então. Chegam. Quem chegam? Os vizinhos. Qual dessas duas palavras concorda diretamente com o verbo? Vizinhos, que será o nosso núcleo do sujeito. Observe que no primeiro exemplo, o sujeito estava no início da oração. No segundo exemplo, o sujeito estava no meio da oração. E no terceiro exemplo, o sujeito estava no final da oração. Todas as vezes que o sujeito vier no início da oração, eu vou dizer que essa oração está na ordem direta. Se por acaso o sujeito não estiver no início da oração, eu digo que ele está em ordem inversa. Ok? Então, nós vimos no primeiro vídeo que o sujeito é a parte da oração que concorda com o verbo, e agora no segundo vídeo nós vimos as posições em que o sujeito pode aparecer dentro da oração e também como identificar o seu núcleo. No próximo vídeo nós vamos começar a classificar o sujeito com base na localização do seu núcleo, ok? Um abraço então e até o próximo vídeo.